Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus amado e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa palavra. Ó Deus amado, abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas com essa palavra. Hoje eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor conta que Jesus estava passando e Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ele era já um personagem conhecido, uma pessoa conhecida, o pai dele também era conhecido. Quando usava esse termo Bartimeu, Bar significa filho, né? Então o pai dele chamava Timeu e ele chamava Bartimeu, quer dizer, filho de Timeu. Então Bartimeu era um cego, e apesar de ter o seu pai e de ser uma pessoa conhecida, ele mendigava. Ele mendigava porque já era algo cultural na época, em que a pessoa, quando ela tinha uma dificuldade dessa, automaticamente a família já colocava a pessoa para mendigar. E mesmo se a família tivesse condições de manter a pessoa, eles colocavam a pessoa para mendigar, como se já fosse um trabalho que a pessoa estivesse então executando. Então ele estava ali mendigando, e é muito característica também quando a pessoa era um mendigo, ela tinha uma capa e ele cobria-se com aquela capa se chovesse, se fizesse frio, qualquer coisa, porque ele ficava ali o tempo todo, ele ficava ali o dia inteiro, né, mendigando. E era um lugar assim, podia estar frio ou estar muito calor, então ele usava aquela capa. Primeiro, aquela capa identificava que ele realmente era uma pessoa que estava mendigando, e outra coisa, aquela capa servia para protegê-lo enquanto ele estivesse ali. Então Jesus estava passando e Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele começou a clamar, e ele clamava desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, naquele momento, como ele gritava muito, algumas pessoas começaram a repreender. Na verdade, não algumas, no versículo 48 diz que muitas pessoas começaram a repreender. Muitas pessoas começaram a dizer para que ele se calasse, que ele estava gritando demais, que ele estava fazendo um escândalo, que ele estava fazendo um berreiro ali, e ele gritando cada vez mais. As pessoas mandavam ele se calar, mas ele gritava cada vez mais. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. E ele gritava alto e desesperadamente. Então Jesus parou e disse: Chamai. Então chamaram aquele homem, dizendo assim: tem bom ânimo,
levanta, ele te chama. Quer dizer, foram lá avisar que Jesus estava chamando. E o que me chama a atenção aqui no versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos, também está relatado em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, o evangelista São Marcos diz que ele não só se levantou, que ele deu um salto, e ele jogou a sua capa fora. Ele não tinha sido curado ainda, não tinha acontecido nada ainda, mas Jesus tinha chamado ele. Então a Bíblia diz que ele deu um salto, que ele lançou a sua capa longe e foi ter com Jesus. Chegando perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. E Jesus pergunta: que queres que te faça? Irmãos, a gente pode pensar que seria uma pergunta meio óbvia, né? E eu quero falar sobre isso daqui a pouco também. Que queres que te faça? Jesus pergunta. E o cego lhe responde: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente então ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Eu gostaria de compartilhar com você os passos para o milagre desse homem, os passos para a busca desse homem, até ele chegar ao seu milagre, até ele chegar à sua bênção. Em primeiro lugar, ele clamou. Irmão, irmã, sem clamar não adianta. Muitas pessoas querem o milagre, muitas pessoas querem a bênção, mas elas não querem pedir, não querem nem pedir. Algumas pessoas chegam até dizendo assim: olha, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero, então se Ele quiser fazer, eu não vou nem pedir, porque se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Mas irmãos, a Bíblia nos fala diferente. A palavra de Deus diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus diz: vinde até mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Deus quer ser buscado, e existe a necessidade do clamor, do pedido. Algumas pessoas também dizem, não algumas, mas muitas, sabe, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Existem muitos opressores da fé. A última palavra que nós falamos, não sei se você se lembra, nós falamos sobre o pai daquele menino endemoniado, que os discípulos não conseguiam, né, expulsar o demônio do menino, e nós falamos sobre os cobradores da fé, quer dizer, as pessoas que cobram, as pessoas que, como o pai daquele menino fez com os discípulos, ele jogou em cima dos discípulos a total responsabilidade pela cura e pelo milagre no seu filho, pela libertação do seu filho. E os discípulos abraçaram aquela situação, e ao abraçarem aquela situação, ao caírem naquela armadilha sentimental, eles acabaram caindo na armadilha emocional, e eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, porque havia ali uma falta de compromisso do pai, uma falta de envolvimento do pai, que não ia adiantar em absolutamente nada se o demônio saísse daquele rapaz ou não, porque a vida deles não ia mudar. E ali, quando Jesus desce do monte, desculpa, eu estou abrindo um parênteses aqui que estou sentindo do Espírito Santo, quando Jesus desce do monte, junto com Pedro, Tiago e João, ele estava no monte e foi o momento da transfiguração. Ele desce do monte e o pai daquele menino joga a fatura de novo, a culpa, joga o peso, joga a cobrança em cima de Jesus. Diz assim: olha, eu joguei em cima dos seus discípulos, eles não puderam, então se o Senhor pode, vê se faz alguma coisa. E Jesus disse para ele: se você pode, porque tudo é possível ao que crê. Quer dizer, Jesus não aceitou aquela cobrança sentimental, aquela cobrança emocional. E Jesus lançou de volta aquele pai e o desafiou a crer. E quando aquele homem então é desafiado a crer, não somente seu filho é liberto, mas ele também é transformado. E é isso que Jesus está interessado, em transformar as vidas das pessoas.
E aquele homem então foi transformado. Antes ele era um cobrador da fé, depois ele passou a ser um homem de fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje eu quero falar com você a respeito, como nós falamos na última palavra, do cobrador da fé. Eu quero falar com você hoje do opressor da fé. Sim, aquela pessoa que quando você diz, eu vou pedir a Deus, ela zomba de você. Aquela pessoa que quando você diz, eu vou fazer uma corrente de oração, ela zomba de você. Aquela pessoa que quando você diz, eu vou à igreja, ela fala algo contrário ou faz algo contrário para que você não venha à igreja. Pastor, mas existem pessoas assim? É óbvio que existem. E muitos fazem naturalmente, não é uma coisa assim que a pessoa faz assim, vamos dizer assim, de propósito. Faz como um hábito. Quantas vezes você já não ouviu, quando você diz, eu vou pedir isso ou isso para Deus, eu vou pedir ao Senhor, eu vou orar por isso, alguém já não te falou, Deus está ocupado com tanta outra coisa, por que você vai pedir uma coisa dessa para Deus? Deus está ocupado com tanta gente aí, com problemas maiores que os seus, por que você vai? Então, você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu já vi pessoas fazendo essa expressão, né, de opressão, quer dizer assim, não vai pedir para Deus. Espera aí. Quantas vezes você também já não ouviu? Agora que está com problema, vai buscar a Deus? Agora que está com problema, vai lá pedir para Deus? Agora que vai com problema, está com problema, vai para a igreja? Sim. São frases opressoras de pessoas opressoras da fé. Pessoas que querem impedir o seu milagre, mas mais uma vez eu digo e repito, não é algo intencional, é algo que está dentro delas, porque elas não querem um milagre para elas e elas também não querem um milagre para você. Os opressores da fé existem. Veja, irmãos, esse homem Bartimeu estava sentado mendigando, e quando Jesus estava passando, havia uma grande multidão, e no meio daquela multidão ele gritava, porque ele estava sentado, ele não podia ficar em pé, senão ele se perdia no meio da multidão. Não tinha ninguém com ele ali, não tinha ninguém ao lado dele, para dizer, olha, eu vou levar você até perto de Jesus. Por isso ele nem se levantou, porque a multidão era muito grande. A multidão poderia arrastá-lo para um lugar que ele não sabia onde estava. Ele poderia se perder. E ele, assentado ali, começou a gritar e a clamar. Começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo que não tinha ninguém ali ao lado dele, para pegar na mão dele e falar, eu vou levar você até próximo de Jesus, ao mesmo tempo que não tinha ninguém ali, nem para dar uma esmola para ele, tinham muitas pessoas. A Bíblia diz no versículo 48 de Marcos capítulo 10, que tinham muitas pessoas. Veja aí, muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam para que se calasse. Quer dizer, todo mundo que passasse ali repreendia ele. Todo mundo que passava perto dele falava, para de gritar, se cale. Meu Deus, o que incomoda as pessoas? Como as pessoas podem ficar incomodadas com alguém clamando ao Senhor? Com alguém gritando desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A que ponto incomoda isso uma pessoa para que mande a outra se calar? São os opressores naturais da fé. Pessoas que não querem ver o milagre acontecer na vida dos outros, por uma tendência natural, carnal, pecaminosa, egoísta, porque é isso que nós somos. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é isso que nós somos.
Mas aqueles opressores da fé não puderam calar aquele homem, não puderam impedir o milagre daquele homem. Aqueles opressores da fé não o convenceram de se calar. Mas para que isso não acontecesse, o que foi que ele fez? E eu quero te dar uma receita hoje, meu irmão, minha irmã. Eu quero te dar uma palavra hoje, meu irmão, minha irmã, que é a maneira com a qual você tem que enfrentar os opressores da fé. Quando eles dizem que você tem que se calar, quando eles dizem que você deve se calar, você não deve dizer, não, eu não vou me calar, não. Você deve fazer como esse Bartimeu fez. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Então, meu irmão, minha irmã, quando quiserem te calar, quando quiserem oprimir a sua fé, quando quiserem desanimar a sua fé, quando quiserem que você saia do caminho, quando quiserem que você pare de crer, quando quiserem que você pare de buscar, você vai fazer como esse homem fez. Você vai gritar, buscar, clamar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ninguém poderá nos calar, desde que estejamos dispostos que, quando confrontados com os opressores da fé ou pelos opressores da fé, nós possamos gritar cada vez mais, clamar cada vez mais, berrar cada vez mais, que seja. Mas nós não podemos desistir do nosso milagre, nós não podemos desistir da nossa bênção. Então aquele homem clamou. Depois que ele clamou, não foi só clamar, ele persistiu no clamor. E quanto mais falavam para ele parar, mais ele clamava. Quanto mais falavam para ele não fazer aquilo, mais ele fazia. Até que outro milagre acontece. Jesus ouve. Irmão, porque quando você clama e quando você persiste no seu clamor, Jesus ouve. Então Jesus ouviu aquele homem, ouviu e mandou chamá-lo. E ali ele clamou, ele persistiu. E um ponto muito importante que eu quero compartilhar com você agora: ele creu. Ele acreditou, porque quando Jesus o recebeu, Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? Ele disse: eu quero ver, Senhor. Ele disse: então vê, a tua fé te salvou. Quer dizer, como que a fé o salvou? Em que momento que Jesus viu a fé que esse homem tinha? Quando ele clamou, quando ele persistiu no clamor e não desistiu, mesmo as pessoas dizendo que ele se calasse. Quando ele lançou de si a sua capa, quer dizer, ele jogou a capa fora e se levantou num salto. Então quer dizer, eu não quero mais essa capa ela não vai servir mais para mim, porque eu sei que a partir do momento que eu chegar diante dele, eu não vou precisar mais dela. Amém? Eu não preciso mais dela. Ele lançou de si. Isso foi um ato de fé desse homem também. Ele lançou de si a sua capa. E quando Jesus pergunta para ele dá a resposta certa. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Você pode dizer: mas Jesus não sabia se ele era cego? Com certeza não. O que queres que eu te faça? Ele disse o que ele queria, ele respondeu o que ele queria. Ele disse: Senhor, eu quero ver. E aí Jesus o cura e diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque você clamou, porque você persistiu em clamar, quando as pessoas disseram para você parar de clamar, porque você lançou a sua capa quando eu te chamei e não olhou para trás, porque você sabia que alguma coisa ia acontecer e porque você pediu exatamente o que você queria que eu fizesse na sua vida, disse Jesus. Irmãos, essa palavra desse homem, do cego de Jericó, ela nos mostra que com Jesus a gente tem que ser decidido.
A nossa vida com Deus é uma vida de decisão. Nós não podemos ficar titubeando, nós não podemos ficar achando isso, achando aquilo. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Irmão, se você quer, você quer. Se você quer, você clama. Se você quer, você busca. Se você quer, você persiste. Se você quer, mesmo que as pessoas tentem te calar, você grita mais alto ainda. E se você quer, você lança de si a sua capa e vai até Jesus, porque você tem certeza que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você tem certeza, porque você sabe o que você quer. Amém?